através do satélite Amazonas e o satélite Ultesat 8. E todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação, hoje, sexta-feira, 4 de abril deste ano 2025. E estaremos vendo sobre o tema as chaves nas mãos de Deus. Essa mensagem o Dr. William Souto Santiago pregou em 4 de março de 2005 em Minatitlán, Veracruz, México. Ali ele leu a escritura do Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 18, e veremos o versículo 17 e 18, onde diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo estive morto, eis aqui que vivo pelo século dos séculos. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno, as chaves nas mãos de Deus. Podem assentar, por favor. Nos dice nuestro hermano Branham en el mensaje llave a la puerta. O irmão Branham disse na mensagem a chave na porta. E nos disse na página 4. Disse, tem pessoas que gostariam de tocar um piano ou alguma música. Eles não sabem como fazer, mas eles gostariam de ir ao maestro e receber aula após aula, lição após lição, e mesmo assim não aprenderia nunca. Somente a chave pode sustentar esse mistério de como o ritmo e também a melodia, tudo isso precisa da chave. E tem uma chave também para as matemáticas, a qual você tem que conseguir. Eu vi homens que podem pegar 4 filas de figuras e colocar seus dedos em cada uma dessas filas de figuras e regressar dessa forma, porque talvez 4, 5 ou 6 figuras mais adentro e colocar a resposta no fundo, figuras em 4 filas ao mesmo tempo. Desde aí de 1 até 9. Bom, eu pessoalmente não consigo nem mesmo figurar uma fila, a não ser que tenha dedos o suficiente para contar isso. Eu nunca consegui encontrar essa chave, mas vejam, você veja, alguns deles têm essa chave para isso e sabem como fazer. E aí em cima o nosso irmão ele escreveu, tem a revelação, o conhecimento. Consequentemente, aí nos mostra que uma chave é uma revelação, é o conhecimento de algo. Agora vejam nessa mensagem que o Dr. William Souto Santiago nos pregou, o que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, que foi pregado 11 de abril de 2009, em Cayey, Porto Rico, disse assim, Cristo tem as chaves do reino dos céus e a entregou a Pedro. Mas também tem a chave de Davi. E isso é para esse tempo final, para poder abrir a porta do reino de Davi. E isso nós veremos com mais detalhes, talvez quando nós vermos cumprindo como isso será. E tem a chave do inferno e da morte também. E na mensagem Um Pendão, nos diz assim, o reverendo William Branham nos disse na página 17, disse um cristão que esteve morto, sepultado e se levantou com ele na sua ressurreição, está em lugares celestiais. Se temos morrido com ele, então temos nos levantado com ele, porque o corpo vai aonde a cabeça vai, e ele é a cabeça. Este é o corpo. Não é que será, mas agora mesmo estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, com todo o poder que Ele tomou do diabo e o pôs sob seus pés, a autoridade. Tem um pendão e o que conta é a mão que nos levanta. E aí ele escreveu,
Cristo tirou todo o poder do diabo quando lhe tomou as chaves da morte e do inferno. Cristo tirou todo o poder do diabo quando lhe tirou as chaves do inferno e da morte. Do inferno, aí ele escreveu do inferno e da morte. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, portanto, poderá tirar da morte física todos os crentes que morreram no passado. Agora lembra a escritura de São João, capítulo 5, onde no versículo, vamos buscar ali, essa porção da escritura do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25 em diante diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Portanto, em sua vinda, como ele tem as chaves da morte, a chave do inferno e da morte, vejam, como nosso irmão William nos diz aqui, ele poderá tirar da morte física todos os crentes que morreram no passado, porque ele tem as chaves. E em sua vinda ele vem com essas chaves. Ou seja, que o povo de Deus, nesse tempo final, não tem com que se preocupar. Se alguém dos nossos queridos irmãos escolhidos de Deus, crentes, partir, não se preocupem, que hoje no meio da igreja noiva está esse que tem a chave, que neste tempo final falará a palavra e vão ressuscitar. Todos dependem desse instrumento, que é o cumprimento da vinda do Senhor, tão simples assim. Agora o nosso irmão William continua dizendo: portanto, poderá tirar da morte física todos os crentes que morreram no passado e poderá lançar no inferno quem ele queira lançar. E depois, para o juízo, poderá tirar do inferno todos para os julgar no julgamento final. Também poderá atar o diabo com uma corrente e lançá-lo. Agora vejam na mensagem O Enterro, na página 12, diz assim o reverendo William Branham: agora ele não tinha as chaves do reino, porque ele tinha dado a Pedro. Isso obteremos pela manhã no batismo em água. Mas ele tinha as chaves da morte e do inferno. E ele as tomou depois da sua ressurreição e disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pedro tinha a chave do reino. Satanás tinha a chave da morte e do inferno. Mas agora Jesus as tem. Ele é o chefe. Portanto, em sua segunda vinda, podemos estar vendo quem é o chefe. Em inglês seria el boss. Quem é el boss? Quem é el boss? O chefe nesse tempo final. Quem é ungido? O Messias em sua segunda vinda, no meio da sua igreja, ministrando no meio da sua igreja, o Espírito Santo ministrando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Esse é o chefe, esse é o boss no meio da igreja. Agora, continua dizendo. Vamos ver como diz aqui. Em qual lugar está essa passagem? Eu estou lendo da mensagem do Dr. William Soto. Vi um anjo que descia do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão e atou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos e o jogou no abismo e o trancou e colocou seus selos sobre ele para que não enganasse mais as nações até que se cumprisse os 1000 anos. Depois disto, deve ser desatado por um pouco de tempo. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Assim que vocês vejam que esse anjo tem a chave do abismo e vai usá-las. Cristo tinha que tomar a chave do Hades, do inferno e da morte, para poder sair, abrir e sair. E assim o fez. Por isso que os crentes em Cristo que morreram vão ressuscitar. Vejam na mensagem a semente da serpente, porque vocês vejam. Vamos ver aqui.
Quem é esse que tem as chaves? Nesta mensagem seria a página 7. O reverendo William Branham nos diz aqui: desta mensagem, a semente da serpente, diz assim: quando eles começaram a ouvir, foram compungidos em seu coração, porque havia um homem que não sabia o alfabeto, e mesmo assim eles tinham que prestar atenção nele e sabia que tinha algo ardendo dentro de si, o Espírito Santo. Deter a ele seria tratar de apagar um fogo em um edifício seco no dia de um vento forte. Poderia fazer. Ele estava cheio do Espírito Santo. E o que ele fez agora? O que eles fizeram agora? Eles diziam: homens e irmãos, o que podemos fazer para ser salvos? Agora, Pedro, toma cuidado, você tem a chave do reino. Aí ele escreveu: Pedro, toma cuidado. As chaves do reino do céu. Ele colocou do lado direito. Quando Jesus se levantou no terceiro dia, ele não tinha a chave do reino dos céus. Aí em cima, onde fala ele não tinha as chaves, aí ele escreveu revelação. Ele não tinha a chave do reino dos céus. Você sabia isso? Ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno, mas a do reino não, porque tinham sido dadas a Pedro. Agora aqui do lado esquerdo para cima, assim ele escreveu: Pedro, a chave do reino dos céus. Moisés é igual à chave do reino de Deus. E quem é que a tem? Esse ministério de Moisés, como um das duas oliveiras. E, consequentemente, é um mensageiro dispensacional. Agora veja na mensagem: Israel, eis aqui teu rei vem a ti, pregado 9 de abril de 2017 em Caiaí, Porto Rico, diz assim: tem que aparecer esse oitavo mensageiro. E para isso tem que ter uma era, a era da pedra angular. Agora, recordem que os mensageiros, em todos os mensageiros, estava refletindo, antes de cumprir a primeira vinda do Senhor, todos os mensageiros do Antigo Testamento estavam assinalando, apontando, até mesmo suas próprias vidas estavam assinalando para o Messias Príncipe, e tudo se reuniu e cumpriu em Jesus de Nazaré. E vocês vejam que para a sua segunda vinda, tudo apontava, desde o Gênesis até esse tempo final, como ele disse no livro Os Selos, que esse sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. Agora vejam, os mensageiros muitas vezes falavam como se estivesse cumprindo neles. Agora vejam que quando falavam que essas profecias estavam cumprindo e que essas profecias estavam sendo realizadas, vejam, tudo isso era apontando e representando, refletindo em tipo figura o que seria a realidade. Hoje não estamos nas profecias que serão mais adiante, mas já estamos no cumprimento desta profecia, estamos na realidade dessas profecias. Não estamos falando de profecias que vão cumprir, mas de profecias que estão sendo cumpridas. Viram? O simples que é tudo que os mensageiros falaram, até o último que veio no meio da igreja, anunciando, dando as boas notícias, o nosso amado irmão William Soto Santiago, esteve falando desse tempo, e esteve falando desse instrumento sob capa, e esteve falando do cumprimento da segunda vinda do Senhor, e esteve falando do anjo que era diferente dos demais, esteve falando da vinda do Filho do Homem com seus anjos, que não cumpriu em eras passadas, e nem nele. Ele esteve assinalando e mostrando a igreja noiva, como ali na primeira vinda do Senhor, ele mostrou a Virgem Maria. Na primeira vinda ele tocou a trombeta e tocou na segunda vinda, anunciando esse que viria, esse Filho prometido. Viram como tudo é simples? Agora vejam, essa é a era que lhe corresponde. E isso cumprirá o Apocalipse capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão William diz, se alguém abrir a porta, que significa que a porta está fechada, a porta das diferentes eras, porque o seu tempo já cumpriu. E a porta da era de Laodiceia está fechada também. Agora vejam na mensagem titulada A Única Coisa Necessária. Nesse estudo bíblico, ele lendo a escritura de São Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 25, vejam o que ele escreveu ali nessa escritura desse estudo. Diz, e passava por todas as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E um lhe disse, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Do lado esquerdo ele escreveu, a porta do reino é Jesus Cristo. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai da família tenha levantado e fechado a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Aí ele escreveu, Pedro tinha as chaves da porta do reino e abriu a porta em outro mensageiro. Cristo fechará a porta do reino. Eu vou ler novamente. Pedro tinha a chave da porta do reino e abriu a porta em outro mensageiro. E Cristo fechará a porta do reino. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora, onde o Senhor vai entrar no tempo final? Na primeira era? Essa já terminou. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Essas eras passaram. Agora tem que ter uma era onde ele abra a porta. E a era e o mensageiro daí terão a visita do Senhor. Entrarei e cearei com ele. Ao que vencer, lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, recordem que esse servo fiel e prudente, que esteja dando alimento a tempo aos escolhidos de Deus, que esteja vivo, não pode ser um mensageiro que se foi, tem que ser um que esteja no meio da igreja, que em sua vinda receba a estrela da manhã, receba a segunda vinda do Senhor. Continua dizendo, e antes disto dizia, eis que estou à porta e chamo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Na mensagem em sua presença, o reverendo William Branham nos disse, na página 22, disse Pedro, um pescador, não sabia nada a respeito de pescaria, ou não sabia nada a respeito de Deus. A única coisa que possivelmente ele sabia era como pegar peixes. Mas quando entrou à presença de Deus e viu o grande Criador que podia criar peixe, quando ele disse que jogasse a rede, que descesse a rede e lançasse, lá não tinha nenhum peixe. Ele puxou a sua rede para cima, somente sem peixe. Mas aí ele disse, Senhor, conforme a tua palavra, eu creio que tu és o Filho de Deus, e se tu permitires... E do lado esquerdo ele escreveu, Jesus criou peixes, e colocou várias escrituras ali. Continua dizendo, se eu descer a rede, tu me disseste que fizesse, conforme a tua palavra, porque tu e tua palavra são a mesma coisa, eu vou lançar a rede. E quando ele começou a lançar a rede, ele disse, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Viram? Um homem pecador, depois que Pedro se encontrou com Cristo, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Depois ele foi tão fiel a Deus, que a ele lhe fora dado as chaves do reino.
Do lado direito ele escreveu as chaves do reino. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e uma estrela de Davi dentro. E ali escreveu: assim é hoje, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. E continua dizendo: depois ele foi tão fiel a Deus que a ele lhe foi dado as chaves para o reino. Sim, Senhor. Paulo, por si mesmo chamado de fariseu, educado e treinado em toda a religião que tinha no mundo naquele dia, um dos estudantes mais alto e maior e mais conhecido na terra. Mas um dia ele tinha perseguido ignorantemente. Ele era um fariseu e ele não cria que Deus era um homem. Ele sabia que Deus era o pilar de fogo. Quando ele veio frente a esse pilar de fogo, que tirou seu povo do Egito e ficou com eles o tempo todo. Mas quando ele viu esse pilar de fogo, ele caiu por terra sobre seu rosto e escutou uma voz dizendo: Saulo, por que me persegue? E disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Do lado direito ele escreveu Saulo e depois Paulo. Eu sou Jesus. Ele foi um homem que disse: como foram batizados? Ele tinha estado na presença de Deus e desde então ele era um homem mudado. Ele tem estado na presença de Deus. Isso muda o homem. Agora, vejam também na mensagem Provando frente a portas, ali na página 11, nos diz assim, o reverendo William Branham diz assim: observa o que ele fez quando esteve na terra, conquistou e possuiu todas as portas do inimigo que teve. Era a semente real. Ele provou, ele prometeu pela palavra e conquistou a porta da enfermidade por nós. Isso foi o que veio fazer. Vocês, enfermos, lembrem que ele conquistou essa porta. Você não tem que conquistá-las. Ele o fez. Os outros homens tiveram que conquistar suas próprias portas, mas você não tem que fazer. Já estão conquistadas. Ele conquistou a porta da enfermidade e o que ele disse? Quando conquistou as portas da enfermidade, ele disse: tudo que pedires na terra e tudo que atares na terra, no céu será atado. Nos deu as chaves da porta. Ele conquistou a porta da tentação pela palavra. A chave é resistir o diabo e ele fugirá de nós. E do lado esquerdo ele escreveu a chave. Ele conquistou tudo, toda a enfermidade. Ele conquistou a morte e o inferno. Conquistou o que outros não puderam conquistar, porque eram da semente natural. Este é a semente espiritual. Ele conquistou a porta do sepulcro e levantou no terceiro dia para nossa justificação. Somos mais que vencedores. Entramos diretamente ali por herança. Somos mais que vencedores. Estamos lidando com um inimigo derrotado. Entenda bem isso. Entenda bem isso. Estamos lidando com um inimigo que já está derrotado. Porque a enfermidade, a morte e o inferno estão vencidos. Todos foram derrotados. Tomara que eu fosse 2 vezes do meu tamanho, mas eu me sinto como se eu fosse. Estamos brigando, lutando com o inimigo conquistado. Com razão, quando construíam aquele bloco para lhe cortar a cabeça, Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? E aí em cima ele escreveu: o pecado. Me mostra se você pode me fazer retroceder e voltar. Sepulcro, onde está a tua vitória? Você crê que me moldarás? Eu vou te mostrar um túmulo vazio lá e eu estou nele. E ele me levantará no último dia. Um inimigo derrotado. A semente real de Abraão, a natural, não podia dizer, mas a semente real sim pode conquistar. Já está conquistando. Ele saiu diante de nós e conquistou cada porta para nós. Do lado esquerdo ele escreveu semente real de Abraão. Depois de 2000 anos, está em nosso meio. O poderoso conquistador não só venceu a enfermidade, mas também a tentação. Ele conquistou todo o inimigo, venceu a morte, o inferno, o sepulcro.
se levantando novamente. E 2000 anos depois está em nosso meio nessa tarde, se identificando a si mesmo como poderoso conquistador. Amém? Ainda está vivo, vindicando sua promessa à semente real de Abraão. Aí do lado esquerdo ele escreveu, 2000 anos depois, ele possuirá as portas dos seus inimigos. E para a sua semente, ele está vivo aqui e identificando a si mesmo. A quem? Aos que são semente predestinadas e podem entender. A quem? Aos que são semente predestinadas e podem entendê-lo tanto na sua primeira vinda como em sua segunda vinda. Nós temos conquistado. Vocês vejam, na primeira vinda do Senhor, já conquistamos no campo espiritual. E conquistaremos no campo físico com a nossa transformação. Ele conquistou para aqueles que depois da prova, de acordo à promessa da palavra, foram selados com o Espírito Santo. Depois de quê? Depois da prova, no corpo de Cristo. Para lhes confirmar que Hebreus 13:8 é assim, são selados com o Espírito Santo que Abraão antecipadamente olhou por fé e creu, e agora nós o recebemos, olhando para a promessa que ele fez. João 14:12 está sendo confirmado nesses últimos dias pelo mesmo conquistador ressuscitado. Agora, vejam aqui também, nesta caderneta, ele nos escreveu as chaves do reino do céu. E do lado colocou, e a do reino milenial de Davi, filho de Davi. E um pouquinho mais embaixo escreveu: os escolhidos possuirão as portas de seus inimigos. Tomará as chaves destas portas dos seus inimigos, como Jesus fez, que tirou do diabo as chaves do inferno e da morte. Vejam, que tremendo isso aqui. Eu vou ler novamente essa parte aqui. Os escolhidos possuirão as portas dos seus inimigos, e lhes tomará a chave dessas portas de seus inimigos, como Jesus fez, que tomou do diabo a chave do império, do inferno e da morte. Na outra página escreveu as portas do inferno, aí escreveu em cima, denominações. As portas do inferno não prevalecerão. Como lembra dos carrapichos? Os carrapichos que ele escreveu, que são denominações. Veja como ele tirou aquele carrapicho da calça. O irmão Branham os tirou antes de se encontrar na presença de Deus. Antes de se encontrar com o anjo que era diferente dos demais. Agora, continua dizendo aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra essa rocha, e nem contra a igreja fundamentada na rocha, na revelação divina, para a dispensação da graça e a dispensação do reino, e a revelação de cada era. Eu vou ler novamente. As portas do inferno, e em cima ele escreveu, denominações, não prevalecerão contra ela, a rocha, e nem contra a igreja fundada na rocha, com a revelação divina, para a dispensação da graça e a dispensação do reino, e a revelação de cada era. Como é que, frente a agora recordem como, frente à palavra, frente ao verbo, frente a Cristo, vejam que ali Pedro, onde nós lemos em sua presença, disse que nunca mais foi a mesma pessoa. E agora, nesse tempo final, você pode testificar e dizer, eu não sou o mesmo que antes. Agora, tanto tempo que nós já estávamos com essa mensagem do irmão Branham e de nosso irmão William,
E quando começou todo esse ministério messiânico, e quando nós olhamos no espelho da palavra, nós dissemos que verdadeiramente não estávamos preparados para a transformação e rapto. E hoje você poderá dizer, eu não sou o mesmo que ontem. Eu sou uma pessoa, um escolhido melhor que ontem. E dia por dia eu vou mudando, eu vou melhorando. Agora, o que é que produziu em você essa mudança? Você entrou à presença de Deus, ao lugar santíssimo. E por isso está acontecendo com você o mesmo que com Pedro. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Vejam, e por isso foi que depois ele disse ali que lhe fora dado as chaves do reino. E aqui diz que lhe será dado as chaves. Nesse escrito ele disse que a chave será dada aos escolhidos de Deus. Ou seja, que você também tem esse poder. E pode conquistar todas as portas. Como Paulo também. Ele esteve na presença desta coluna de fogo e ele nunca mais foi o mesmo. É na presença de Deus que um homem é mudado. Por isso que hoje você não é o mesmo que ontem. Por isso que em tempo passado, em eras passadas, Deus não podia realizar a promessa da transformação, porque é no tempo em que a presença de Deus está no meio do povo e faz essa mudança desde o interior desse escolhido de Deus, onde o Espírito Santo entra diretamente à alma, e aí é que começa essa transformação. Enquanto o Espírito Santo estava no espírito da pessoa, não poderia realizar essa mudança, como fez com Abraão e Sara. Essa palavra chegou até a alma de Abraão e de Sara, e ao redor desta palavra foram rejuvenescidos. Agora vejam no livro das Eras, na página 61, o reverendo William Branham nos diz assim, en donde comienza a decir allí, ali ele começou a ler onde dizia, nenhum ser humano poderia aguentar o efeito daquela visão. Com suas forças totalmente esgotadas, João caiu a seus pés como morto, mas a mão amorosa do Senhor lhe tocou. No lado direito escreveu, mão. E uma voz de bênção lhe disse, não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Do lado esquerdo escreveu, Alfa e Ômega. Eu estive vivo, estive morto, mas eis que vivo para sempre. Amém. O que há que temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz e depois no túmulo, quando desceu, foi por nós. Ele absorveu completamente a desgraça da ferida do pecado. Agora, não tem nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. E tenha por certo que o nosso advogado é o nosso juiz. Ele é tanto advogado como juiz. E como juiz, o caso está resolvido, fica concluído. Agora, não tem condenação. Por que a igreja terá que temer? A promessa dele deixou de se manifestar diante de nós. Por que a igreja terá que ter o castigo e a morte? Tudo foi vencido. Aqui está o poderoso conquistador. Aqui está o que conquistou os dois mundos, o visível e o invisível. Aí desenhou do lado direito uma estrela de Davi. Não como Alexandre, que conquistou o mundo com a idade de 33 anos, e não tendo mais o que conquistar, morreu vítima do pecado e de uma vida viciada. E não como Napoleão, que conquistou toda a Europa e por fim foi derrotado em Waterloo. E foi deportado para Elba somente para dizer que tinha sido conquistado, mas ninguém, nada pode conquistar a Cristo. Ele é o que desceu e agora subiu sobre todos. E a ele lhe foi dado o nome que é sobre todos os nomes. Sim, ele conquistou a morte e o inferno e o túmulo. E tem as chaves dele. O que ele desata é desatado, e o que ele amarra, ata, é atado. Não pode mudar. Do lado direito escreveu chaves.
Não teve conquistador antes dele e não tem ninguém à parte dele. Somente Ele é o Salvador e Redentor. Ele é o único Deus. Senhor Jesus Cristo é o seu nome. Não temas, João. Não temas vocês, manada pequena. De tudo que eu sou, vocês são herdeiros. Todo o meu poder é de vocês. Minha onipotente é de vocês. Enquanto eu estou no meio de vocês, não vim para trazer temor e derrotas, mas amor, coragem e habilidade. Todo o poder me foi dado e está à disposição de vocês. Falem a palavra e eu a porei por obras. Esse é o meu pacto e nunca poderá falhar. Do lado esquerdo escreveu Marcos 11, 23 e do lado esquerdo colocou fala. E nesse escrito aqui, o Dr. William Soto Santiago escreveu: as chaves do inferno e da morte, o Senhor as tem em sua vinda. No livro das eras, aqui em uma parte de anotação, ele colocou: a chave do inferno e da morte, o Senhor as tem em sua vinda. Por isso que em sua vinda, ele em sua vinda, vocês vejam, ele pode tirar. O que vai acontecer? Na palavra desse mensageiro, quando falar para a ressurreição, e poderá tirar, trazer os que partiram. Agora vejam, nesta mensagem que vamos ler, que vamos ouvir e ler hoje, aqui em um lugar ele nos disse, nesse tema que vamos ver e ouvir hoje, as chaves na mão de Deus, ele disse, tem a chave do inferno, ou seja, que ele pode tirar do inferno quem ele queira, ou pode meter no inferno quem ele quiser. Por quê? Porque em sua vinda ele tem as chaves. Agora vejam, no início, ele disse, quem é o chefe? Vamos ver quem manda aqui. Ou seja, que ele, em sua vinda, ele disse, em uma mensagem que lemos, ele disse que ele, em sua vinda, abençoará uns e amaldiçoará outros, hein? Porque ele tem as chaves e pode tirar do inferno quem ele queira e pode meter no inferno quem ele queira. Ele é o chefe, ele é o boss, ele é o chefe. E continua dizendo, ele tem a chave do inferno, ou seja, que ele pode tirar do inferno quem ele quiser e pode meter no inferno quem ele quiser. Poderá mandar para o inferno quem ele quiser, porque ele tem a chave do inferno também. Por isso ele pode sair do inferno e da sepultura também, porque tem as chaves da morte e do inferno. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, desta mensagem, Israel, eis aqui o teu rei, vem a ti, disse, o mensageiro sempre tem a chave para abrir a porta da sua era, ou seja, o Espírito Santo, através do mensageiro, abre a porta. E ele é o porteiro, como fala aqui na mensagem Revelação, capítulo 4, parte 1. O reverendo William Branham nos disse assim, agora, depois que ele mostrou todo esse mistério dos 7 castiçais de ouro sustentando 7 estrelas e uma peruca branca sobre a sua cabeça, etc., seus pés como bronze e os olhos, vocês encontram isso aí na página 506 do livro das eras, o sem editar. Essa é a página. Eu estou lendo do folheto, página 506 do livro das eras, ou sem editar. Estou no parágrafo 96, lendo. Seus pés como bronze e os seus olhos como fogo, os símbolos. Então ouviu a mesma voz que, falando desde o céu, ele levantou seus olhos e viu uma porta aberta, e do lado esquerdo escreveu, a porta. Oh, uma porta aberta no céu. Do lado direito escreveu, céu. Como você entra? Por Cristo Jesus. Essa é a única porta, um caminho, nenhum outro caminho. Aí ele escreveu Apocalipse 8:1. Qualquer homem que subiu de qualquer outra forma, ele é um ladrão e salteador. E a palavra daquele que entrou na ceia nupcial sem o traje foi amarrado e jogado nas trevas de fora.
Só tem um caminho para entrar à ceia nupcial. Do lado direito ele escreveu, subir à ceia. Eu creio que preguei sobre isso aqui não faz muito tempo. Sempre que eu posso, reticência. Quando o homem ia se casar no velho país, ele mesmo tinha que entregar os convites e tinha que colocar as vestes, as vestimentas. Assim que ele, quando viu aquele homem sentado ali à mesa da ceia, quantos se lembram da parábola? Certamente, vocês que leem a Bíblia. E ele encontrou o homem na ceia sem o traje de bodas. E o que é isso? O esposo está em pé à porta e você sobe com o convite. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos que o Pai me deu ou tem convidado, virá a mim. Então, vem aí, entrega o convite. O esposo via que todos eram vistos iguais. Isso é uma coisa bastante boa. Religião do Espírito Santo, tempo antigo, faz com que todos sejam iguais. Quer sejam ricos, pobres, servos ou livres, preto ou branco, masculino ou femininos, todos são um em Cristo Jesus. O esposo se pôs na porta e recebeu o convite e colocou as vestes nesse indivíduo, de modo que todos, o rico e o pobre, eram vistos iguais. Do lado direito escreveu a porta. Essa é a forma que é no reino de Deus. Não tem indivíduos grandes e indivíduos pequenos. Todos são um. Todos um em Cristo. Agora, o que vocês pensam quando o esposo regressou e encontrou o homem sentado sem os trajes de bodas? Ele disse, amigo, como entraste aqui? E ele emudeceu. Isso mostrou que ele veio de alguma outra forma, além da porta. Ele veio pela janela. Ele veio por uma porta de trás. Aí ele escreveu Laodiceia. E ele o chamou amigo. Revelou que era um membro da igreja. Viram? Porque todos que estavam aí não eram semente para serem transformados. Consequentemente, tinha que ser das fatos, que estão escritos, mas se cruzam a linha, são riscados. Mas parece que nesse tempo, Deus enviou o anjo ceifeiro para fazer essa separação, essa segregação. Como ele escreveu ali em uma mensagem que o irmão Branham falou e disse que saíram de nós porque não eram dos nossos, tão simples assim. E ele o chamou amigo e revelou que era um membro da igreja. Do lado esquerdo escreveu o homem sem as vestes, as vestimentas de bodas. Ele o chamou de amigo e revelou que era um membro da igreja. Amigo, como entraste sem as vestes de bodas? Agora, Jesus, ele mesmo falou isso e ele chamou o porteiro e ele disse, amarrai-o de pés e mãos. Embaixo ele escreveu, o porteiro é igual o que tem a chave. E ele foi jogado nas trevas de fora, onde será o chorar, lamentar e ranger de dentes. Quem é que o jogou? Viram? Como lemos na mensagem de hoje, que ele poderá jogar no inferno quem ele queira. E aqui vemos o irmão Branham falando disto. Nesta parábola, disse, essas são as próprias palavras de Cristo, correto? Ele foi jogado fora. Por quê? Porque isso provou que sem o traje de bodas, então ele tinha entrado de alguma maneira além da porta. Se ele tivesse vindo pela porta, teria recebido um traje de bodas. E a porta é Cristo, o ungido, nesse tempo final, em sua vinda. Agora vejam nas citas, na página 153 do livro de citas, no parágrafo 1368, diz assim, Jesus disse, nos últimos dias, quando o tempo tiver terminado e vier a grande ressurreição, disse que muitos virão e se assentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vocês. E recordem que o reino é a igreja. O reino representa também a igreja, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações também.
as ervas virão e se sentarão junto ao trigo. E dirão: agora espera um minuto, Senhor. Eu falei em línguas, gritei, dancei no Espírito, expulsei diabos, falei em línguas e fiz todas essas coisas. Trabalhei aqui, trabalhei lá, esforcei, contribuí e fui um dos que mais trabalhei nisso e naquilo. Trabalhei nesses projetos que tinha. O que aconteceu? O que ele diria? Observa: vós, praticantes de iniquidade, nem sequer nunca os conheci. O que é iniquidade? Perguntem a alguém. Vocês... Iniquidade é algo que a pessoa sabe que deve fazer e não faz. Eles reconhecem essa palavra. Escreveu os personificadores e em cima escreveu o reino de Deus. Por que conhece a palavra e a escuta? Porque a terceira etapa, eles como um dos dois grupos, depende de qual grupo seja, tem que escutar. Porque a terceira etapa nos diz na página 119 do parágrafo 1057, disse que a terceira etapa é para todos os grupos. De alguma forma, sempre vão escutar, porque tem que escutá-la. Não é que não quer escutar. Não é que não quer escutar, tem que escutar. E assim tem que ser, para que cada um se coloque na posição correspondente. A palavra, frente à palavra, a atitude de cada pessoa frente à palavra posiciona ele no lugar de onde ele é. Agora aqui continua dizendo, estou no parágrafo 100, das eras sem editar. Escutem isso. Agora, se o traje de bodas é o batismo do Espírito Santo, como vamos ser representado de alguma outra forma? Do lado direito escreveu para cima, o traje de bodas. Se a primeira era da igreja tinha que vir pela porta, Cristo Jesus, e ser batizado no nome de Jesus Cristo, e receber o batismo do Espírito Santo, e pôr o traje de bodas, como vamos vir de outra maneira? Se vocês vierem pelos metodistas, batistas ou pentecostais, ou qualquer outra denominação, vocês serão amarrados e jogados às trevas de fora. Vocês têm que vir por Cristo Jesus, o caminho, a porta, a verdade, a vida. Amém. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Eu estou novamente na mensagem, Israel, eis aqui teu rei, vem a ti. Tem uma escritura aqui no Apocalipse. Alguém tem que ter a chave para abrir a porta da era da pedra angular, a pedra da coroa, que coroa a igreja, a porta de e para a vinda do Senhor, a vinda do que se assentará com Cristo no seu trono. E na mensagem advertência e depois o juízo, na página 10, o reverendo William Branham disse: é difícil se você é reticência. Você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábolas. Você não pode sentar e lê-la como jornal. É oculta, sim, Senhor. Como você justificaria Deus quando Ele disse a Moisés lá em cima? Agora, não faça nenhuma imagem gravada ou esculpida. Não faça nenhuma imagem do céu, de nenhum anjo, de nada. Não faça imagem nenhuma gravada ou talhada. E no mesmo dia mandou moldar 2 anjos e colocá-los exatamente na cadeira de misericórdia, onde está a misericórdia. E do lado direito escreveu os 2 querubins. Viram? Você tem que conhecer a Deus e a sua natureza antes de poder entender sua palavra. Ele tem a chave para essa palavra, Ele mesmo. Ele é o único que pode manejá-la e abri-la, e, portanto, Ele é o que tem que revelá-la. Em cima ele escreveu a chave, a Bíblia em parábola. Agora vejam aqui na frente também. Nesse folheto aqui ele escreveu a chave para abrir a porta, Deus a tem. Agora nosso irmão ele continua dizendo aqui. Recorde que o trono de Davi é o trono terreno de Deus, no qual o rei Davi se assentou, e também Salomão se assentou e outros reis. Capítulo 3, versículo 7 do Apocalipse diz assim:
ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que tem a chave de Davi é o Senhor em Espírito Santo, e em sua manifestação final abrirá. Em sua manifestação o quê? Em sua manifestação final. Ou seja, na manifestação desse instrumento, onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, foi vista pelo irmão Branham, naquela visão que foi mostrado a ele, falando a outro. Esse é o ministério da segunda vinda do Senhor. E em sua manifestação final, com a chave de Davi, abrirá a era da pedra angular, para que entremos a essa era. E eu já abri essa era, a era da pedra angular. Na mensagem, o único lugar provido por Deus ou preparado por Deus para adorar, na página 9. Aqui também tem uma mensagem. Uma mensagem desta mesma, mas é outra página, a 10, onde ele desenha ali. Mas vamos ler o parágrafo primeiro. Diz: agora, todas essas coisas estamos ali e vemos. Algumas vezes eu gostaria de vir a Shreveport e ter 2 ou 3 semanas para tomar 30 minutos todas as noites para ensinar, veja, e estar exatamente na palavra. Essas passagens secretas, veja, onde poderíamos conseguir como entrar, e vocês vigiem, sigam a direção de Deus. Tem somente uma chave para cada porta. A esquerda escreveu a chave de cada porta. Êxodo 14:7, isso é correto. Nenhuma outra chave, não importa o quanto pareça. Deus não tem cópias de chave, tem somente a original. Agora, aqui nessa etapa que estamos, somente um tem a original. E esse é o ministério sob capa, tão simples assim. Os demais têm uma cópia que não sabe nem de onde tiraram, mas não é da original. Ou seja, que são cópias, são revelações do maligno. Porque não pode ser do original, porque tem somente uma revelação. E essa é a original que os escolhidos de Deus têm. E é o que tem a chave. Vocês viram como tudo é simples? Agora, de onde você tirou essa chave? Porque Deus não tem cópias. Portanto, se você tem outra revelação, porque veja, a chave é a revelação. Se você tem outra revelação desta revelação original, então, de algum lado, alguém entregou a você essa chave de alguma parte. Tome cuidado de onde vem essa chave, essa revelação. Porque se não é da revelação de Deus do alto, então vem da revelação da quinta dimensão. Revelações e interpretações privadas. Deus não tem cópia de chaves, Ele tem somente a original, e agora você tem que ter essa chave, ou de outra forma a porta não abrirá. Jamais essa chave vai girar, porque não é a chave original. Por isso que alguns não podem entender, compreender o mistério da segunda vinda do Senhor, e outros sim podem entender, podem ver. Não importa o quão sincero você seja, mesmo assim, você não poderá abrir essa porta. Viram? Não importa o quão sincero você seja. Agora, nesse parágrafo à esquerda, nesse outro folheto que ele desenhou na página 10, ele desenhou a pedra angular, a zero e um traço embaixo e escreveu porta, escreveu embaixo e desenhou 3 portas, tanto para o átrio, para o lugar santo e lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. Agora, nosso irmão, ele continua dizendo aqui,
O que tem a chave de Davi é o Senhor em Espírito Santo e em sua manifestação final. Com a chave de Davi, abrirá a era da pedra angular para que entrarmos a essa era. E o mensageiro que Deus usa para abrir uma era, agora o mensageiro será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é enviado à igreja. E vamos ver como fala desse anjo, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora, vocês vejam a quem ele vai dar essa estrela resplandecente da manhã. É a esse servo fiel e prudente que ele tem em sua casa, ou seja, em sua igreja, dando alimento a tempo aos escolhidos de Deus. E vejam, esse é o que ele dá, o Espírito Santo. Agora vejam, isso é algo muito grande, porque é na alma que isso acontece nesse tempo final. Vejam na mensagem 5 identificações definitivas da verdadeira igreja do Deus vivo. O irmão Branham disse que ali, ele disse, agora que Pedro está com a chave do reino do seu lado. A chave do Espírito Santo. Aqui puseram um extrato deste mesmo parágrafo, e nessa versão aqui fala a chave ao Espírito Santo. No inglês, eu estive vendo no inglês, e é as chaves do Espírito Santo. Aqui na tradução colocaram as chaves ao Espírito Santo. E do lado ele escreveu as chaves ao Espírito Santo. Ou seja, que para entrar ou receber o Espírito Santo, agora que Pedro está com a chave do reino do seu lado, a chave do Espírito Santo. Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? Uma verdade espiritual revelada. Viram? Nem carne nem sangue te revelou isso. Não aprendeste em um seminário. Ninguém te ensinou nos livros. Mas isto é uma revelação. Revelação. Eu te digo que tu és Pedro. Eu te dei a chave do reino. O que atares na terra, eu atarei no céu. E o que desatares na terra, eu desatarei no céu. Ele tem que guardar a sua palavra. Cumprir sua palavra. No dia de Pentecostes, quem foi o porta-voz? Pedro, porque ele tinha as chaves. Do lado esquerdo ele escreveu assim para cima, Pedro e as chaves é igual a revelação. E recorde que nesse tempo final, ao ele ter a chave, vejam, e as chaves é a revelação. E esse instrumento dá a cada filho e filha de Deus, lhe dá a alma, na alma de cada escolhido lhe dá a revelação divina, ou seja, lhe dá a chave da palavra encarnada hoje. Vimos as chaves nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar com esse tema, as chaves nas mãos de Deus, ao nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.